Boa tarde. Vamos iniciar agora nossa aula sobre ligações químicas. Vou só relembrar alguns conceitos que a gente viu aula passada sobre estrutura atômica para dar início à aula de hoje. Aí eu vou compartilhar com vocês aqui os slides para facilitar o entendimento. Vamos lá. Então, só lembrando, na aula passada, nós vimos os conceitos do que é átomo, quais são os modelos atômicos, como foi a evolução desses modelos atômicos, a gente viu como é a distribuição dos elétrons nas camadas, nas 7 camadas, vimos também a distribuição nos subníveis, aprendemos sobre o diagrama de Linus-Pauling, a gente viu o que é a camada de valência, o que é o subnível mais energético, como é que eu faço a distribuição em um átomo neutro, como é que eu faço a distribuição em um íon, como é que eu faço a distribuição num cátion, num ânion. Então, nós vimos esses conceitos, vimos os conceitos de tabela, as propriedades periódicas da tabela, nós vimos quais são as propriedades periódicas da tabela e como é que a gente consegue identificar, né, como é que elas crescem ou decrescem. E vimos esses conceitos. Aí, hoje, nós vamos ter aula sobre ligações químicas. O que é que nós precisamos saber? Que através da distribuição é que a gente sabe qual é o tipo de ligação que o elétron quer fazer. Eles querem obter 8 elétrons na camada de valência para adquirir estabilidade e ficar com a configuração dos gases nobres. Então, é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Por que eles fazem? Por que os átomos fazem essas ligações químicas? Então, vamos dar início à aula de hoje. Ó, relembrando, na tabela periódica a gente tem as linhas e as colunas. As colunas chamam-se grupos ou famílias, que são numeradas de 1A a 8A ou de 1 a 18, certo? E as famílias apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência. Só para facilitar a aula de hoje, eu acho interessante que vocês tenham em mãos a tabela periódica para acompanhar a aula de hoje e um papel e um lápis. Por quê? Porque a gente vai a todo momento estar olhando aqui qual é o número atômico, em que família o elemento está, para facilitar saber fazer as ligações químicas e para que vocês respondam as questões e anotem o que acharem interessante da aula para memorizar para um outro momento. Então, estejam com tabela, papel e lápis na mão para facilitar o entendimento da aula. Então, vamos lá. Se vocês olharem a tabela, vocês vão ver que tem colunas na tabela de 1A a 8A ou de 1 a 18, certo? E as famílias apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência. Então, na família 1A, os elementos têm 1 elétron na camada de valência. Na família 2A, os elementos têm 2. Na família 3A, tem 3. Na família 7A, tem 7 elétrons na camada de valência. Aí, e na família 8A, que é a dos gases nobres, eles têm 8 elétrons na camada de valência. E essa é considerada a estabilidade do átomo, quando ele tem 8 elétrons na camada de valência. Então, o que os demais elementos querem? Eles querem fazer as ligações para adquirir essa estabilidade dos gases nobres, para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então, por exemplo, um elemento da família 1A, se eu for aqui na família 1A, eu vou olhar o potássio. O potássio tem 1 elétron na camada de valência. É mais fácil o potássio perder esse 1 elétron que ele tem ou ganhar 7? Então, é assim que as ligações acontecem. A gente vai ver qual é a tendência do átomo. Perder 1 elétron, ganhar 1 elétron, fazer compartilhamento de elétrons. É isso que nós vamos ver na aula de hoje. As 7 linhas da tabela periódica, se vocês olharem, a tabela tem 7 linhas. As 7 linhas a gente chama de períodos. E os elementos de um mesmo período possuem o mesmo número de camadas. Então, quer dizer, o primeiro período tem uma camada, o segundo período, 2 camadas, e assim sucessivamente. Então, quais são os dados que a gente consegue encontrar na tabela periódica? O número
atômico do elemento, o peso atômico e o símbolo. Então, se eu pegar a tabela, eu consigo encontrar esses dados. Lembrem, na aula passada, que a gente viu o que é número atômico, como é que eu encontro o número de prótons, de elétrons, o número de massa, o que é o isótopo, o que é o isótono, o que é o isóbaro. Então, esses conceitos a gente viu na aula passada. Aqui, olhando para a tabela, algumas famílias têm um nome especial. Por exemplo, a família 1A, a gente chama de família dos metais alcalinos. A família 2A é a família dos metais alcalino-terrosos. O grupo B, a gente chama de metais de transição. Aí tem esses dois aqui, que são a série dos lantanídeos, que tem número atômico 57 a 71, e a série dos actinídeos, que são os elementos que têm número atômico de 89 a 103. Então, esses são os elementos de transição interna, e esses outros são de transição externa. Aí, outras famílias que têm nomes especiais. A família 6A a gente chama de família dos calcogênios, 7A dos halogênios e 8A dos gases nobres. Então, esses são os nomes. Então, observem, ó, que esses laranjinhas aqui são metais alcalinos, são metais. Os amarelos também são metais. Aqui, ó, a família B são metais também. E os azuis, gases nobres. Esses verdes aqui são não metais. Então, eu tenho essa configuração. Eu tenho que saber quem é metal e quem é não metal na tabela periódica. Daqui a pouco, vou ensinar uma regrinha que fica mais fácil saber quem é metal e quem é não metal. Aí, por que os átomos querem fazer as ligações químicas, né? Para adquirir 8 elétrons na camada de valência, para atender à teoria do octeto, ou regra do octeto. Se vocês olharem aqui o elemento sódio, ó, ele tem número atômico 11. Então, fazendo a distribuição nas camadas, a camada K tem 2 elétrons, a camada L tem 8 e a camada M tem 1. Então, ele tem 1 elétron na camada de valência. O que é que ele pensa? Eu tenho 1 elétron na minha camada de valência. Eu poderia adquirir a regra do octeto, ter uma configuração mais nobre, se eu perdesse esse meu elétron, né, da terceira camada. Aí ele pensa, eu posso doar esse meu elétron e virar um cátion. Eu posso ser o cátion Na mais 1, perdendo esse meu elétron da camada de valência. Já o cloro, se vocês olharem, ele olhando aqui na tabela, ele tem número atômico 17. Então, fazendo a distribuição do cloro, ó, na camada K ele tem 2 elétrons, na camada L ele tem 8 e na camada M ele tem 7. Então, o que é que o cloro pensa? Eu tenho 7. Se eu ganhar um elétron, eu vou ter uma configuração de gás nobre, eu vou ficar com 8. Então, o cloro pode pegar esse elétron que o sódio não quer para adquirir a configuração de gás nobre. Lembrem que a gente viu na aula passada que cada camada tem um número máximo de elétrons que pode atender. Então, a camada K tem no máximo 12, a camada L no máximo 8, a camada M no máximo 8. Então, cada camada tem o número máximo de elétrons. Lembrem que a gente viu isso na aula passada. Aí, o que é que a gente tem que prestar atenção? Que existem exceções à regra do octeto. Por exemplo, o hidrogênio tem um elétron e ele só precisa de mais um para ficar estável. O hidrogênio fica estável com 2 elétrons na camada de valência. Tem alguns outros átomos que fazem exceções em alguns tipos de ligações. A gente vai ver isso ao longo da aula. Mas vocês têm que lembrar que a tendência é que eles fiquem com 8 e o hidrogênio fica estável com 2. E olhando aqui para a configuração dos gases nobres, ó, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio tem 8 na camada de valência, mas o hélio tem 2. O hélio só tem a camada K. Então, o hélio fica estável com 2 elétrons na camada de valência. Então, hélio e hidrogênio ficam estáveis com 2, certo? Na camada de valência. Então, vocês vão ver que alguns elementos são exceção à regra do octeto. Eu vou mostrar mais para frente na aula. Aí, qual é a tendência? Os metais na tabela têm a tendência a formar cátions, a perder elétrons. Já os não metais
tem tendência a formar ânions, a ganhar elétrons. Tudo isso devido ao número de elétrons que eles têm na camada de valência. Por exemplo, se a gente olhar o grupo 1 ou família 1A, se vocês pegarem aí a tabela para olhar, o sódio, o potássio e o rubídio, eles têm um elétron na camada de valência. Então, qual é a tendência? É que eles percam esse elétron e virem um cátion monovalente. Ó, eu tenho aqui, cada um tinha um elétron na camada de valência. Quando eles perdem esse elétron, eles viram um cátion monovalente. É um monovalente porque a carga dele é mais 1. Então, cátion monovalente. Os da família 2A, ou grupo 2. Por exemplo, o magnésio, o cálcio e o bário. Eles têm 2 elétrons na camada de valência. Então, a tendência é que eles percam esses 2 elétrons para virar os cátions bivalentes. Magnésio 2+, cálcio 2+, e bário 2+. Os da família 3, ó, se vocês olharem aí o alumínio. O alumínio tem 3 elétrons na camada de valência. Então, qual é a tendência? Que ele perca esses 3 elétrons e vire o cátion trivalente a L3+. Então, metais têm tendência a formar cátions. Não metais, ó, como a gente vai ver agora, não metais tendem a formar ânions. Então, vamos olhar aqui, ó, na tabela. Não metais. Se a gente olhar o grupo 15 ou família 5A, eu tenho o nitrogênio e o fósforo, por exemplo. Eles têm 5 elétrons na camada de valência. Então, qual é a tendência, se eles querem ficar com 8? É que eles ganhem 3 elétrons. Então, se eles ganham 3 elétrons, eles vão ficar com carga 3-, já que o elétron tem a carga negativa. Se eu ganho elétrons, eu fico com carga negativa. Se eu perco elétrons, eu fico com carga positiva. Então, metais, quando perdem, ficam com carga positiva. Não metais, se ganham, carga negativa. Então, aqui eu tenho nitrogênio 3- e fósforo 3-. Eu tenho um ânion trivalente. Agora, para a família 6A, o grupo 16, o exemplo, oxigênio e enxofre. Eles têm 6 elétrons na camada de valência. Então, a tendência é que eles ganhem 2. Se eles ganham 2 elétrons, ó, eles viram oxigênio 2- e enxofre 2-. Eles viram ânions bivalentes. Já os da família 7A, o grupo 17, tem 7 elétrons na camada de valência. Então, a tendência, se eles têm 7, é que eles ganhem um elétron. Então, ó, eu tenho aqui como exemplo o flúor e o cloro. Tem 7 elétrons na camada de valência. Se eles ganham um elétron, eles viram um ânion monovalente, F-1, Cl-1. Então, os metais têm tendência a formar cátions, não metais têm tendência a formar ânions. Aí, a classificação das ligações. As ligações podem acontecer entre átomos ou entre moléculas. Quando as ligações acontecem entre os átomos, eu digo que as ligações são interatômicas. Se acontecem entre as moléculas, eu digo que as ligações são intermoleculares. Então, as ligações interatômicas, elas ocorrem entre os átomos para formar as moléculas. Elas são responsáveis pelas propriedades químicas dos compostos. E as ligações interatômicas se classificam em ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Eu vou mostrar quais são as características de cada uma dessas ligações. As ligações ou forças intermoleculares ocorrem entre moléculas, os átomos se unem para formar moléculas e as moléculas se unem entre si através das ligações intermoleculares. Então, as ligações intermoleculares ocorrem entre moléculas e são responsáveis pelas propriedades físicas dos compostos. Interatômicas, propriedades químicas, intermoleculares, propriedades físicas. Quais são as ligações intermoleculares? Ligação de polo induzido e pontes de hidrogênio. Eu vou mostrar também quais são as características de cada uma dessas ligações e que tipo de moléculas fazem cada um desses tipos de ligações. Vamos começar pelas ligações interatômicas. Ó, eu tenho a ligação iônica, covalente e metálica. Primeiro, eu quero que vocês estejam com a tabela para prestar atenção no seguinte. Quem é que é metal na minha tabela? De uma maneira simples. Metal, elementos da família 1A, tirando o hidrogênio, certo? O hidrogênio é a parte. Eu nem classifico ele como metal, nem como ametal. Então, quem é que eu tenho de metal aqui na minha tabela? Os elementos da família 1A, os elementos da família 2A, os elementos da família 3A,
os elementos do grupo B, certo? Os de transição externa. Aí, da família 4, eu tenho o estanho e o chumbo. Esses eu considero metais. Quem são os ametais? Os elementos da família 5A, os elementos da família 6A, os elementos da família 7A, e da família 4, eu tenho o carbono, o silício e o germânio. Então, é assim que eu sei quem é metal e quem é metal de uma maneira mais simples, certo? Aí, quem faz que tipo de ligação? Se vocês olharem aqui, tem uma tabela que resume bem quais são as ligações, as características e que elementos fazem. A ligação iônica. A ligação iônica acontece através de uma transferência definitiva de elétrons. Que elementos fazem essas ligações? Um metal com um ametal ou metal mais hidrogênio. Fazem ligações iônicas. Como é que acontece? Ó, se eu for lá na família 1A, por exemplo, eu tenho o sódio. O sódio tem um elétron na camada de valência. E aí eu sei que o sódio é um metal, que ele está na família 1A. Eu vou para a família 7A. Eu tenho o cloro. O cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Então, eu sei que o cloro quer ganhar um elétron. Então, o sódio tem carga mais 1, ele forma um cátion mais 1, e o cloro menos 1. Então, a ligação entre o sódio e o cloro, um metal com um ametal, vai ser uma ligação iônica, que é uma transferência definitiva de elétrons. O sódio não quer esse elétron na camada de valência, ele transfere definitivamente o elétron para o cloro. Então, o sódio fica estável e o cloro fica estável através dessa transferência definitiva de elétrons. Quem é que faz ligação iônica? Metal mais ametal ou metal mais hidrogênio. Aí a gente tem a ligação covalente. Quem é que faz ligação? Qual é a característica da ligação covalente? É o compartilhamento de pares de elétrons. Quais são os elementos que fazem essa ligação? Ametal mais hidrogênio ou hidrogênio mais hidrogênio. São os elementos que fazem a ligação covalente. Como é que acontece essa ligação covalente? Por exemplo, o hidrogênio tem um elétron na camada dele de valência. O hidrogênio tem um elétron. E se eu pegar esse elétron e doar, vai me fazer falta. Então, o hidrogênio não pode doar esse elétron dele para ficar estável. Ele precisa compartilhar o elétron para adquirir estabilidade. Então, se eu pego um hidrogênio que tem um elétron e outro hidrogênio que tem um elétron, se eles compartilham esse par de elétron, cada um dos hidrogênios vai ter 2. Então, para esse tipo de situação, eles compartilham elétrons para adquirir estabilidade. Então, iônica, transferência definitiva de elétrons. Covalente, compartilhamento do par de elétrons. Aí, mais para frente, eu vou mostrar a vocês que tem a ligação covalente comum e a ligação covalente dativa. Ligação covalente comum é quando o par de elétrons compartilhados, cada elétron vem de um átomo ligante. E a dativa é quando os 2 elétrons vêm de um único elemento. Mas eu vou mostrar mais para frente como é que funciona. A ligação metálica, como é que acontece? Eu tenho cátions de elementos metálicos envoltos em uma nuvem eletrônica. Quem é que faz ligação metálica? Eu tenho metal com outro metal para fazer a ligação metálica. Iônica, transferência de elétron, metal, hidrogênio, metal a metal. Ligação covalente, compartilhamento de pares de elétrons, eu tenho ametal mais hidrogênio, hidrogênio mais hidrogênio. Ligação metálica, nuvem de elétrons, metal com metal. Então, com essa tabelinha, conhecendo essa tabela, vocês vão saber identificar que elementos fazem quais tipos de ligações. Agora, e se eu me esquecer agora, se o elemento é um metal, um não metal, tem uma outra maneira de eu saber que tipo de ligação eles vão fazer? Tem sim, se eu tiver com a tabela de eletronegatividade. Como é que funciona? Ó, eu quero determinar o caráter de uma ligação tendo a disponibilidade aqui na minha disposição da tabela de eletronegatividade, com os valores das eletronegatividades dos elementos. Como é que eu sei? Se vocês olharem aqui, ó, cada elemento tem uma eletronegatividade. Então, a diferença de eletronegatividade é que vai dizer se a ligação é covalente ou se a ligação é iônica. Vamos prestar atenção. Se a diferença de eletronegatividade for maior ou igual a 1,7, eu estou diante de uma ligação iônica. Se eu tenho uma diferença de eletronegatividade menor que 1,7, eu estou diante de uma ligação covalente. Vamos verificar.
A ligação HCl, se vocês olharem aqui, ó, o cloro está na família 7, então o cloro é um ametal. Eu falei que ametal mais hidrogênio, a ligação é covalente, então vamos conferir pela diferença de eletronegatividade se isso dá certo. Olhando aqui na tabela, o hidrogênio tem eletronegatividade 2,1 e o cloro tem 3. Então, se eu fazer essa diferença, né, 3 menos 2,1, eu tenho 0,9. 0,9, que é menor que 1,7. Então, a ligação HCl é uma ligação covalente, como a gente já tinha verificado. E a ligação NaCl, vamos ver a diferença de eletronegatividade. O cloro, a gente já viu que tem eletronegatividade 3, ó. Já o sódio tem 0,9. Então, 3 menos 0,9, 2,1. 2,1 maior que 1,7. Então, a ligação é iônica. A gente tinha visto que família 1A, o sódio é da família 1A, metal, com o cloro, que é uma metal, metal mais a metal, ligação iônica. Então, também verificamos o que a gente acabou de ver, né? Isso, se vocês prestarem atenção aqui, ó, nessas duas figurinhas, eu tenho aqui o HCl. Percebam que eu tenho os 7 elétrons do cloro e o hidrogênio e o cloro estão compartilhando um par de elétrons. Já na ligação entre Na e Cl, ó, o sódio está doando esse elétron para o cloro. Então, no HCl, eles compartilham o par de elétron, e na ligação NaCl, o sódio doa o elétron para o cloro, certo? Então, vamos ver agora, com mais detalhes, como é que funciona cada um dos tipos de ligação. A ligação iônica. Ó, como o próprio nome já diz, ligação iônica ocorre com a formação de íons. A atração entre os átomos que formam o composto é de origem eletrostática. Sempre um dos átomos perde elétrons, enquanto o outro recebe elétrons. O caso do NaCl, que a gente já viu, né? O sódio tem 1, vai perder esse elétron, e o cloro tem 7, vai ganhar um outro elétron. Aí eu tenho o Na+ com a carga positiva, quem perde tem carga positiva, quem ganha tem carga negativa, porque o elétron tem carga negativa. Então, eu tenho aqui, ó, todo mundo ficou estável com 8 elétrons na camada de valência. Então, a ligação é a ligação iônica, transferência de elétrons. Um perde o elétron e o outro ganha. Aí eu tenho aqui agora, ó, se vocês observarem, o sódio tem 11 elétrons na camada de valência. O sódio tem 11, número atômico 11. Fazendo a distribuição eletrônica do sódio, eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ó. Então, número atômico 11, eu fiz a distribuição aqui nos subníveis e verifiquei que a minha última camada é a camada 3, que é a camada N. O sódio tem aqui um elétron na camada de valência. Então, ele vai perder esse elétron. Lembrem que a gente viu aula passada a distribuição nos cátions. Lembrem que a gente tira o elétron da última camada. A última camada é a camada 3s1. Então, essa camada aqui vai sumir. Eu vou ficar apenas com a seguinte distribuição. 1s2, 2s2, 2p6. Aí, agora, ele tem 8 aqui, ó, na camada de valência. Lembrem que para saber os elétrons da camada, ó, eu tenho a camada 1, que é a camada K, e tenho a camada 2. Na camada 2, eu tenho os elétrons do subnível S e do P. Somando os dois, eu tenho 8 na camada de valência. Vamos ver o cloro agora. Distribuição do cloro. O cloro, se vocês olharem na tabela, tem número atômico 17. Então, a minha distribuição é a seguinte: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então, na camada 3 do cloro, ó, percebam que a camada 3 tem 3s2 e 3p5. Então, 5 elétrons do orbital P com 2 do orbital S. Eu tenho 7 elétrons na camada de valência do cloro. Então, se tem 7, eu quero ganhar 1. Aí, para onde vem esse meu elétron, né? A minha distribuição nova fica como? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Agora, o cloro tem 8 elétrons na camada 3, né? Na camada de valência. Então, só relembrando a distribuição em íons, né? Em cátions e ânions que a gente viu na aula passada. Como é que eu faço a fórmula de um composto iônico? Ó, para escrever a fórmula de um composto iônico, é preciso descobrir a carga do íon formada pelos elementos presentes e levar em conta que a carga total do composto é nula. Então, ó, se o cátion tem carga X+, e o ânion tem carga Y-, a carga do cátion vira o índice do ânion e a carga do ânion vira o índice do cátion,
certo? Então, ó, vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho, se vocês olharem, o cálcio, que é da família 2A. Então, se ele é da família 2A, ele tem 2 elétrons na camada de valência, ele quer perder 2 elétrons. Então, a carga dele fica 2 mais. E eu tenho aqui o flúor da família 7A, tem 7 elétrons na camada de valência, ele quer ganhar um elétron, então ele tem carga menos 1. Ó, percebam que a carga do cálcio virou índice do flúor e a carga do flúor virou índice do cálcio. Então, o meu composto iônico vai ter a seguinte fórmula, CaF2, certo? Aí eu posso usar essa regrinha da fórmula do composto para as ligações iônicas. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. O alumínio, se vocês olharem na tabela, o alumínio está na família 3A. Então, se ele está na 3A, ele tem 3 elétrons na camada de valência e ele quer perder esses 3 elétrons. Então, a carga do alumínio é alumínio mais 3. Tem algumas exceções, às vezes o alumínio, em algumas ligações, não fica com 8 elétrons na camada de valência, mas para essa ligação entre alumínio e oxigênio, a gente vai ver que ele fica com 8, certo? Então, ó, Al, 3 mais. O oxigênio, ele está na família 6A. Então, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Se ele tem 6, para ficar com estabilidade de 8, ele precisa ganhar 2. Então, a carga dele é menos 2. Então, lembrem da regrinha que a carga do cátion vira índice do ânion e a carga do ânion vira índice do cátion. Ó, o 3 fica na frente do oxigênio e o 2 fica na frente do alumínio. A minha fórmula é a seguinte, a L2O3. Essa é a fórmula íon. E como é a fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica? Fórmula de Lewis é quando eu represento todos os átomos que tem na camada de valência do meu elemento. Vamos ver todos os elétrons da camada de valência do meu elemento. Vamos ver como é que funciona. Ó, eu tenho 3 oxigênios, certo? Na minha fórmula. Ó, percebam que a fórmula é Al2O3. Então, eu preciso de 3 oxigênios. Cada oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, porque eles estão na família 6A. Então, eu botei aqui, ó, os 6 elétrons na camada de valência de cada oxigênio. Lembrando que eles querem ficar com 8. Aí eu peguei aqui meus alumínios, ó. Cada alumínio tem 3 na camada de valência. Certo? Então, o alumínio quer perder esses 3 e o oxigênio, cada oxigênio quer ganhar 2. Aí, ó, o oxigênio quer ganhar 2. Aí o alumínio foi lá, deu o primeiro elétron para o oxigênio, deu o segundo elétron para o oxigênio. Então, esse primeiro oxigênio ficou estável, só que o alumínio ainda não está estável, ele ainda tem um elétron ali que está sobrando. Então, ele pega esse outro elétron e doa para outro oxigênio. Então, agora o alumínio ficou estável, mas esse oxigênio ainda precisa de mais um elétron. Aí eu peguei outro alumínio e um elétron desse alumínio. Aí esse oxigênio ficou estável, agora o alumínio aqui não está mais. Peguei outro oxigênio. Aí esse alumínio doou mais um elétron e mais um elétron. Agora eu tenho cada alumínio com 8 na camada de valência e cada oxigênio com 8. Então, eu achei a estabilidade, né? A fórmula fica Al2O3. Aí, essa daqui eu chamo de fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica. Quais são as propriedades das ligações iônicas? O que é que os compostos iônicos têm em comum? Eles são sólidos na temperatura ambiente. Por que eles são sólidos? Porque as ligações iônicas são ligações fortes e têm uma proximidade maior dos átomos. Então, ligações iônicas, sólidos na temperatura ambiente. Tem alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição, justamente pelo fato das ligações serem fortes. Os compostos iônicos são polares, certo? Então, ligações iônicas formam compostos polares. E são eletrólitos. O que é que isso quer dizer? Que quando eu pego um composto iônico e ele é fundido ou ele está em solução, ele permite a passagem de corrente elétrica. Então, são sólidos na temperatura ambiente, tem alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição, são polares e eletrólitos. Eletrólitos permitem a passagem de corrente elétrica quando fundidos ou quando em solução. Propriedade das ligações iônicas. E a estrutura dos compostos iônicos? Ó, esse aqui é um composto de cloreto de sódio. Esses arranjos de íons, formando figuras geométricas definidas,
são chamadas de redes cristalinas ou retículos cristalinos. Essa figura aqui ao lado é a rede cristalina do cloreto de sódio. Percebam que a geometria de um composto iônico é bem definida. Vamos ver agora quais são as propriedades das ligações covalentes. O que é que as ligações covalentes têm de propriedade? Ó, quem é que faz ligação covalente, né? Lembrem que ligações covalentes acontecem entre a metal mais hidrogênio ou hidrogênio mais hidrogênio. São as ligações covalentes. Como é que elas acontecem? Através do compartilhamento de um par de elétrons. Então, na ligação iônica, transferência do par de elétrons. Ligação covalente, compartilhamento do par de elétrons. E a gente pode saber também que os átomos fazem ligação covalente pela diferença de eletronegatividade, né? Isso que se for menor que 1,7, eu sei que é uma pequena diferença de eletronegatividade e a ligação é covalente. Então, na ligação covalente, diferentemente da ligação iônica, não há formação de íons e a ligação covalente, ela vai ser polar. Se os átomos forem diferentes, ó, por exemplo, aqui, ó, a ligação entre H e o Cl. O cloro é um não metal e o hidrogênio, a metal mais hidrogênio, ligação covalente. Como os átomos são diferentes, ligação polar. Apolar, quando os átomos são idênticos. Lembrem que hidrogênio mais hidrogênio, a ligação é apolar. Se os átomos são iguais, eu tenho hidrogênio mais hidrogênio, ligação covalente. Átomos iguais, covalente, apolar. Então, eu tenho aqui átomos diferentes, polar, átomos iguais, apolar. E lembrem que eu falei que a ligação covalente, ela pode ser comum ou ela pode ser dativa. Qual é a diferença? Na ligação covalente comum, ou normal, o par de elétrons compartilhado é formado por um elétron de cada átomo ligante. Um exemplo, eu estou formando aqui, ó, o Cl2. Se vocês olharem na tabela, o cloro tem número atômico 17, fazendo a distribuição, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então, quantos ele tem na camada de valência? Quantos elétrons? Ele tem 7, né? Ó, na camada 3, ele tem no orbital p5, no orbital s2, 7 elétrons na camada de valência. Então, para um cloro se ligar a outro cloro, eles precisam compartilhar os elétrons, porque aí cada um vai ficar com 8. Se vocês olharem, essa ligação com 7 na camada de valência, compartilhando um elétron, funciona tanto para o F2, como para o Br2 e para o I2, que são elementos da família 7A. Então, aqui eu tenho a fórmula de Lewis, como vocês podem observar, ó, que é aquela que mostra os elétrons na camada de valência. Tem a fórmula molecular, que é o Cl2, ou a fórmula estrutural, que ela mostra só o elemento com o tracinho, que é a ligação dos elétrons compartilhados no meio. Então, eu tenho aqui um compartilhamento de elétrons. Eles compartilham um par de elétrons para poder adquirir a estabilidade com 8 elétrons. Aqui outros exemplos de ligações que fazem o compartilhamento e cada elétron vem de um elemento. Ó, HCl. O hidrogênio tem um elétron na camada de valência e o cloro tem 7. Quando eles compartilham um elétron, o cloro fica com 8 e o hidrogênio fica com 2. Então, eu tenho a fórmula de Lewis, a fórmula estrutural e a fórmula molecular. Tenho aqui o HCl. Para o H2O, como é que funciona? O oxigênio tem 6 na camada de valência, então ele precisa de 2 ligações para ficar estáveis. Aí ele se ligou aqui a um hidrogênio, ficou com 7, se ligou a outro hidrogênio e ficou com 8. Então, ele faz 2 ligações simples para ficar com 8 na camada de valência. Já cada hidrogênio faz uma ligação para ficar estável. Aí, aqui eu tenho a ligação entre 2 oxigênios. Mais uma vez, o oxigênio tem que fazer 2 ligações. Então, ó, ele fez uma ligação aqui com esse oxigênio e cada oxigênio ficou com 7. Aí, ele fez mais uma ligação com o próprio oxigênio, cada oxigênio ficou com 8. Se vocês contarem, eu tenho aqui, ó, vermelhinhos aqui desse primeiro oxigênio 6 e mais 2 compartilhados. Então, eu tenho 8 elétrons na camada de valência. Aí, nesse caso aqui, a gente diz que o oxigênio fez uma ligação dupla. Ó. Eu tenho 2 ligações simples
entre os átomos de oxigênio. O nitrogênio, ele tem 5 na camada de valência. Então, se ele tem 5, ele tem que fazer 3 ligações simples para ficar com 8. Ele precisa de mais 3 elétrons. Então, ele compartilhou, ó, eu tenho nitrogênio com nitrogênio. Eles compartilharam 3 elétrons e todo mundo ficou com 8. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma ligação tripla entre nitrogênios para poder adquirir a estabilidade e ficar com 8 elétrons na camada de valência. Essa é a ligação comum, onde quando cada um dos elétrons, cada um dos elétrons do par compartilhado vem de um elemento diferente. Agora, quando é que a ligação é dativa ou coordenada? Ó, é quando o par eletrônico compartilhado pertence a um dos átomos apenas. Eu só posso fazer a ligação dativa quando todas as ligações normais possíveis já tiverem acontecido. Eu vou mostrar para vocês uma tabela que facilita saber quantas ligações comuns e quantas ligações dativas o elemento pode fazer. Ó, um exemplo, a formação do SO2. Eu sei que tanto o enxofre quanto o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, certo? Então, ó, o enxofre vai ser o meu elemento central, aí ele inicialmente vai fazer uma ligação dupla com esse oxigênio. Então, o enxofre inicialmente, quando ele se ligou somente a um dos oxigênios, ele ficou com 8 elétrons e o oxigênio ficou com 8. Só que eu precisava fazer a ligação com mais um oxigênio. Então, como é que eu fazia? Se eu compartilhasse o elétron, o enxofre ia ficar com mais de 8. Aí, o que é que eu posso fazer? Pegar os 2 elétrons do enxofre e ele faz uma ligação dativa com esse outro oxigênio. A ligação dativa a gente representa por uma setinha. Então, a fórmula é a seguinte: o enxofre faz uma dupla com um oxigênio e uma ligação dativa com outro oxigênio, certo? É assim que eu faço as dativas. Depois que eu fiz as ligações comuns, é que eu posso fazer as dativas. Aí, como é que eu sei quais elementos fazem quais ligações? Vamos pegar a tabela para olhar. Da família 14 ou 4A. Ó, o carbono, o silício e o germânio. Eles têm 4 elétrons na camada de valência. Então, eles podem, se eles têm 4, eles precisam de 4 para ficar com 8. Então, eles precisam fazer 4 ligações covalentes normais. E eles não podem fazer ligações dativas, porque senão eles não vão adquirir a estabilidade. Então, os da família 4A fazem 4 ligações covalentes normais. Os da família 5A ou família 15, eles têm 5 elétrons na camada de valência. Vocês podem olhar aqui, ó, na minha estrutura, que eu tenho um par de elétrons e 3 elétrons desemparelhados. Esses que estão desemparelhados fazem ligações comuns. Lembrem que a gente faz 3 ligações. Se eu tenho 5, eu preciso de mais 3. Então, esses 3 desemparelhados são os que vão fazer as ligações comuns. Então, esses 3 desemparelhados são as 3 ligações covalentes normais. E esse par de elétrons aqui pode fazer uma ligação dativa. Então, os elementos da família 5A fazem 3 ligações covalentes normais e uma ligação dativa. Os elementos da família 6A ou família 16, ó, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Quais são as ligações que eles fazem? Eles têm 6 na camada de valência, então eles querem fazer, eles precisam de 2 elétrons para se estabilizar. Então, eu tenho 2 pares de elétrons e 2 elétrons desemparelhados. Então, se eu posso fazer 2 ligações covalentes normais ou comuns e posso fazer 2 ligações dativas, certo? Já a família 7, ó, se vocês olharem aqui essa primeira imagem, o flúor tem 7 elétrons na camada de valência, flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Então, eu tenho esses elementos na família 7. Vocês observem que se ele tem 7, ele só precisa de 1 para criar estabilidade. Então, ele faz uma ligação comum, mas ele pode realizar 3 ligações dativas, quando só ele compartilha o par de elétrons, certo? Para adquirir estabilidade. Então, eu tenho essa configuração para saber quem faz ligação covalente normal e quem faz ligação covalente dativa. E agora, para saber de geometria molecular. Como é que eu sei quando a molécula é linear, quando a geometria é angular, quando é piramidal, quando é que é tetraédrica?
Vou dar um exemplo. Ó. Se a molécula é do tipo X2 ou XY, ela vai ter sempre geometria linear. Eu vou mostrar exemplo a vocês, ó. Aqui, eu tenho, ó, só para vocês lembrarem. Vocês lembram que eu falei que tem elementos que são exceções à regra do octeto? Se vocês olharem o berílio, ele é da família 2A. Ele tem 2 elétrons na camada de valência, certo? E aqui ele está fazendo 2 ligações, porque ele tem 4 na camada de valência. Então, nessa ligação aqui, o berílio está estável com 4 elétrons na camada de valência. Então, qualquer elemento, qualquer ligação XY vai ser linear. Por exemplo, hidrogênio e hidrogênio é linear. Aí, como eu tinha mostrado agora, se a geometria é XY2, aí eu tenho aqui o exemplo do berílio. Ó, o elemento central ligado a mais 2. Se o elemento é da família 6A, a geometria é angular. Por exemplo, aqui eu tenho o exemplo da água, ó, H2O. Vejam que eu tenho três elementos aqui no meu composto. Então, o oxigênio é o elemento central ligado a 2 hidrogênios. Se o elemento X, que é o elemento central, é da família 6A, minha geometria é angular. Então, se vocês olharem aqui na tabela, o oxigênio é da família 6A. Por isso que a geometria do H2O é angular. Já a geometria do BeH2, vocês olham que se não é da família 6A, a geometria é linear. Então, o berílio não é da 6A, o berílio é da família 2A. Então, o berílio BeH2 tem geometria linear. Então, se são só 2 ligando, por exemplo, HCl ou H2Cl2, a geometria vai ser sempre linear. Se eu tenho 3 átomos, XY2, X é da família 6A, como a água, por exemplo, a geometria é angular. Se X não é da família 6A, como o exemplo do berílio, a geometria é linear. Lembrem que o berílio é uma exceção à regra do octeto. Aí, se eu tenho exemplos do caso XY3, quando eu tenho o elemento central ligado a mais 3. Se X, o elemento central, é da família 5A, a geometria vai ser piramidal. Se ele não é da família 5A, a geometria vai ser trigonal plana. Vamos ver o exemplo. Ó, eu tenho aqui o nitrogênio ligado a 3 hidrogênios. Lembrem que o nitrogênio tem 5 na camada de valência, então ele vai compartilhar 3 para ficar estável. O hidrogênio, ó, compartilha 1 para ficar estável. Então, eu tenho 3 ligações com hidrogênio para adquirir estabilidade. Então, ó, o nitrogênio é da família 5A. Então, se o elemento central pertence à família 5A, a minha geometria é piramidal trigonal. Se ele não pertence, como é o caso do boro, ó, o boro é da família 3A, eu tenho BF3 aqui na minha ligação. Então, se o boro não pertence, eu vou ter a geometria trigonal plana. Só para vocês prestarem atenção que o boro é uma outra exceção à regra do octeto. Observem que ele está na família 3A. Ele tem 3 elétrons na camada de valência e ele compartilha aqui, ó, faz 3 ligações. Então, ele fica com 6 na camada de valência. Então, o boro está estável com 6 elétrons na camada de valência, nessa ligação de boro com flúor, certo? Então, o elemento central, família 5A, geometria piramidal trigonal. Se não é da família 5A, eu tenho trigonal plana. Aí, o último caso é quando eu tenho o elemento central ligado com 4 ligantes. E a geometria sempre vai ser tetraédrica. Vamos dar uma olhada. Ó, eu tenho aqui, ó, a molécula CH4, certo? Eu tenho carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio e a minha geometria vai ser tetraédrica. Então, para saber a geometria, se é linear, se é angular, se é trigonal, se é tetraédrica, tenho que saber o tipo de molécula e o elemento central, a que família ele pertence. Então, vi como é que eu faço a geometria das minhas ligações. E quando a molécula é do tipo HX, ou Y, que são os ácidos oxigenados. Como é que eu faço as ligações nesse tipo de molécula? Ó,
todos os átomos de oxigênio, o meu elemento central vai ser o enxofre, aqui no caso do ácido sulfúrico, que vocês estão vendo. O elemento central vai ser o enxofre. Todos os oxigênios vão aparecer ligados ao elemento central, que é o enxofre. E cada átomo de hidrogênio vai ficar ligado a um átomo de oxigênio. Então, o elemento central é o enxofre, o oxigênio se liga ao enxofre e o hidrogênio se liga ao oxigênio. Como é que fica isso? Lembrem que cada elemento, a depender da família que ele está, tem uma ligação, um número máximo de ligações comuns e dativas que ele pode fazer, e que ele só pode fazer ligação dativa depois que todas as ligações comuns tiverem sido feitas. Então, aqui, ó, o enxofre está na família 6A, então ele tem 6 elétrons na camada de valência. Se ele tem 6, ele só pode fazer 2 ligações comuns, para ficar com 8. Então, ele tem 2 pares de elétrons e tem 2 elétrons desemparelhados. O que é que ele pode fazer? 2 ligações comuns e 2 ligações dativas, certo? A comum ele pode fazer, ele deve fazer primeiro. Então, vamos lá. O oxigênio, família 6A. Então, o oxigênio também pode fazer 2 ligações comuns e 2 ligações dativas. Ó, aí, o hidrogênio, ele tem um elétron na camada de valência, ele faz uma ligação para ficar estável, que ele fica estável com 2 na camada de valência. E esse outro hidrogênio se ligou para cá. Então, inicialmente, eu faço essas ligações. Ó, o meu átomo central se ligou a cada um dos oxigênios para ficar com a estabilidade dele. Então, o enxofre já fez as 2 ligações comuns que ele podia. E cada oxigênio pode fazer 2 também. Então, cada oxigênio já fez uma com enxofre e uma com o hidrogênio. Então, todo mundo aí já está com 8. Só que eu ainda preciso de oxigênio na minha molécula. Aí, o que é que eu faço? Uma ligação dativa do enxofre com o oxigênio. Então, esse oxigênio ficou com 8. E outra ligação dativa do enxofre com oxigênio. Então, agora eu tenho a minha molécula completa e todos os átomos com 8 elétrons na camada de valência. Primeiro eu fiz as ligações comuns para depois fazer as ligações dativas. Aí a minha molécula ficou desse jeito, certo? Um outro exemplo, HNO3. O nitrogênio está na família 5A. Se ele está na 5A, ele pode fazer 3 ligações comuns e pode fazer uma ligação dativa. Então, se vocês observarem, ele fez 2 ligações comuns com esse oxigênio, uma outra ligação comum com esse oxigênio e uma dativa com o terceiro oxigênio, para poder adquirir a estabilidade. Agora, o H3PO4, ó, o fósforo, se vocês olharem na tabela, está na família 5, então ele também pode fazer 3 ligações comuns e uma dativa. Então, se vocês observarem, ó, os oxigênios se ligam ao elemento central, o hidrogênio se liga ao oxigênio, e no fim eu faço a ligação dativa para fechar a estabilidade. Eu recomendo que vocês peguem essas moléculas depois e tentem fazer sem olhar para lembrar como é que faz. Primeiro, o elemento central se liga aos oxigênios, os hidrogênios se ligam aos oxigênios e no fim que eu faço as ligações dativas, certo? Então, lembrem de fazer dessa maneira. Aí, a gente viu quais são as características dos compostos iônicos. Eles são sólidos, têm alto ponto de fusão e ebulição e conduzem corrente elétrica quando fundidos ou quando em solução aquosa. E quais são as características dos compostos moleculares? Eles são, em geral, líquidos ou gasosos, os compostos moleculares, nas condições ambientes. E quando eles estão sólidos, a gente consegue fundi-los facilmente, possuem baixos pontos de fusão e baixo ponto de ebulição e não conduzem corrente elétrica, exceto para ácidos em soluções aquosas e carbono grafite. Então, essas são as características dos compostos moleculares. E as ligações metálicas, né? O que são as ligações metálicas? A ligação metálica é constituída pelos elétrons livres que ficam entre os cátions de metais. Então, ligação metálica é entre um metal e outro metal, que é conhecido como nuvem ou mar de elétrons. Os metais são constituídos por seus cátions mergulhados em um mar de elétrons. Quais são as características, né, da ligação metálica? Eu tenho uma grande movimentação eletrônica, boa condutividade térmica e elétrica, que são as características dos metais, e eles podem formar lâminas e fios. Então, a ligação metálica, metal mais metal. Iônica, metal mais não metal. E ligação covalente a metal mais a metal. Depois que a gente viu quais são as ligações que acontecem, como é que eu posso
fazer as ligações entre as moléculas. Eu já vi como os átomos se ligam entre si. Mas e como as moléculas se ligam? É isso que a gente vai ver agora. São as forças intermoleculares. Eu tenho 3 tipos de forças intermoleculares. A primeira delas é a interação de polo instantâneo, de polo induzido, que também pode ser chamada de força de Van der Waals ou forças de London. Qual é a característica dessas ligações? Ó, as ligações de polo induzido ocorrem entre moléculas apolares ou gases nobres nos estados sólido e líquido. Exemplos, né, de ligações. Ó, I2, lembram que se os átomos forem iguais, a molécula é apolar. Então, é o I2, C6H6 e o gás nobre, o argônio. Esses aqui se ligam por dipolo induzido. Como é que acontece o dipolo induzido? Ó, a gente pega uma molécula apolar isolada. Então, se eu tenho aqui uma molécula no estado gasoso, aí, quando elas estão, ó, eu falei aqui que acontece no estado sólido e líquido. Quando elas estão no estado sólido e líquido, elas sofrem uma deformação momentânea em suas nuvens eletrônicas em razão. Então, como é que moléculas apolares vão se ligar? Elas vão sofrer uma deformação nas nuvens eletrônicas em razão do movimento natural dos elétrons, que podem aparecer mais perto de um átomo do que do outro, ou ainda das colisões das moléculas. Então, o dipolo induzido ocorre entre moléculas apolares ou gases nobres, através das colisões entre as moléculas ou do movimento natural dos elétrons, que podem aparecer mais perto de um átomo do que do outro. Aí, dessas colisões, originam-se os polos positivo e negativo. Então, é dessa maneira que as moléculas apolares conseguem se ligar entre si, através da força de polo induzido, moléculas apolares e gases nobres. Eles vão fazer ligações dessa maneira. E as moléculas polares, como será que elas se ligam, né? Então, as moléculas polares se ligam através de ligações de polo ou de polo permanente. Como é que acontece? Ó, as moléculas polares têm uma diferença de eletronegatividade entre os átomos constituintes. Então, por exemplo, aqui no HCl, eu tenho uma diferença de eletronegatividade. E essa diferença é que vai estabelecer a formação de um dipolo permanente. Então, moléculas apolares fazem ligação diante das colisões das moléculas ou do movimento natural dos elétrons, certo? E a gente chama de dipolo induzido. As moléculas polares, os átomos constituintes das moléculas polares, vocês lembram que a gente viu lá, eles já têm uma diferença de eletronegatividade. Então, essa diferença vão levar à formação de um dipolo permanente. Então, moléculas polares, as ligações, as interações entre as moléculas são do tipo dipolo permanente, como, por exemplo, a molécula do HCl se ligando a uma outra molécula de HCl. E as pontes de hidrogênio? Quais são as moléculas que fazem pontes de hidrogênio? Ó, sempre que o hidrogênio for se ligar com flúor, oxigênio e nitrogênio, eu vou ter pontes de hidrogênio. A gente observa que flúor, oxigênio e nitrogênio são elementos muito eletronegativos com par de elétrons livres. Então, quando o hidrogênio se ligar a esses elementos, eu vou ter a formação de uma ponte de hidrogênio. Aqui, ó, a ligação de hidrogênio com flúor, de hidrogênio com nitrogênio e de hidrogênio com o oxigênio. Aí, observando, eu tenho as ligações de polo induzido, que é quando as moléculas colidem, ou movimento natural dos elétrons, e formam as ligações para moléculas apolares ou gases nobres. Eu tenho as ligações de polo permanente, que é pela própria eletronegatividade dos átomos constituintes, que as moléculas se ligam, e tenho as pontes de hidrogênio, que é quando tem uma grande diferença de eletronegatividade e o elemento ligante tem um par de elétrons livres. Qual dessas três será que é a ligação mais forte, né? A ponte de hidrogênio é a ligação mais forte, porque eu tenho a maior diferença de eletronegatividade e os elementos que estão ligados têm par de elétrons livres. Então, aqui, ó, eu tenho que
A ponte de hidrogênio é a ligação mais forte, seguida da ligação de dipolo permanente, né? Que também tem uma diferença de eletronegatividade. Já o dipolo induzido, como as moléculas que se ligam são apolares, as ligações são mais fracas. Então, essa é a ordem de força das ligações. Ponte de hidrogênio é a mais forte, dipolo permanente é intermediária e a dipolo induzida é a ligação mais fraca entre moléculas. Então, recapitulando, ligações entre átomos. Eu tenho a ligação iônica, eu tenho a ligação covalente, que pode ser comum ou dativa, e eu tenho a ligação metálica. Ligação entre moléculas, eu tenho ponte de hidrogênio para hidrogênio ligado a fluoxigênio e nitrogênio, tenho dipolo permanente, que é para moléculas polares, tem o dipolo instantâneo, dipolo induzido, que é para moléculas apolares ou gases novos. Lembrando tudo isso, vamos agora resolver algumas questões. Primeira questão. Um certo elemento tem número atômico igual a 37. Qual a carga mais provável do seu íon? Então, para saber a carga provável do íon, eu tenho que fazer a distribuição. Ó, esse número atômico aqui, se eu pegar e fizer a distribuição, eu vou saber o número de elétrons na camada de valência, né? Isso, então, sabendo o número de elétrons na camada de valência, eu sei qual é a carga provável do íon. Então, vamos fazer essa distribuição. Fiz aqui a distribuição. Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1. Qual é a última camada? Camada 5. Quantos elétrons na camada de valência? 1 elétron. Quem tem 1 elétron quer ganhar 7 ou perder 1 para ficar estável? Vai querer perder 1. Então, se eu vou perder um elétron, se eu vou doar um elétron, o elétron tem carga negativa. Se eu dou o elétron, eu fico positivo. E se eu dou 1, a minha carga vai ser mais 1. Então, eu vou ter um cátion monovalente, certo? Se vocês olharem na tabela, o elemento que tem número atômico 37 é o rubídio, ele é da família 1A. Então, de fato, o rubídio quer perder um elétron para ficar estável. Vamos ver outra questão. Ó, 2 átomos de elementos genéricos A e B apresentam as seguintes distribuições eletrônicas em camadas. O elemento A, na camada K, tem 2 elétrons, na camada L tem 8 e na camada M tem 1. Então, se o elemento A tem 1 elétron na última camada, ele quer perder esse elétron, não é isso? Então, o A vai ter carga mais 1. O elemento B, 2 na camada K, camada L 8, camada M 6. Camada M6, se ele tem 6 na camada de valência, ele quer ganhar 2, certo? Então, o elemento A quer perder esse elétron da camada de valência e o elemento B quer ganhar 2 elétrons na sua camada de valência. Então, vamos ler aqui as alternativas. A primeira diz assim, o átomo A perde um elétron e transforma-se em um íon. Se ele perde elétron, ele vira um cátion, exatamente, um cátion monovalente. Então, o item 1 está correto. O item 2, a fórmula correta do composto formado é A2B e a ligação que se processa é do tipo iônica. Então, se o A tem 1 elétron na camada de valência, ele quer perder 1. Se o B tem 6, ele quer ganhar 2. Então, eu vou ter uma ligação entre um cátion e um ânion. Como é que fica essa minha ligação? Ó, se o A tem carga mais 1, a carga do A virá índice do B. E se o B vai ter carga menos 2, né, que ele quer ganhar 2 elétrons, a carga do B vira o índice do A. Então, a minha ligação vai ser, o meu composto vai ser A2B. Então, A2B. E a ligação é iônica. Confere, tá certo. Aí, aqui, o item 3 diz o seguinte. O átomo B cede 2 elétrons e transforma-se em um ânion bivalente. O átomo B, ele quer ceder elétrons. Se ele tem 6 na camada de valência, ele quer ganhar 2. Então, isso aqui está errado. Ele não cede 2 elétrons. Ele quer ganhar 2 elétrons e virar um ânion bivalente. Então, qual é a alternativa correta? A 1 e a 2 estão certas e a 3 está errada. A resposta seria a letra D, certo? Vamos ver uma outra. Um elemento X, cujo número atômico é 12, combina-se com um elemento Y, situado na família 5A da tabela periódica. Resulta num composto iônico, cuja fórmula provável será. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que fazer a distribuição
do elemento X, né? Para saber quantos elétrons ele tem na camada de valência. Já o elemento Y, se eu sei que ele está na família 5A, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, se ele tem 5 na camada de valência, ele quer ganhar 3, né? Isso para ficar com 8. Então, Y eu sei que quer ganhar 3. Se ele quer ganhar 3, a carga de Y vai ser 3 menos. Vamos ver a carga de X agora, ó. A gente faz a distribuição para o X. Se ele tem 2, eu distribuí aqui, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. A última camada do X é a camada 3. E ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então, se ele tem 2 elétrons, ele quer perder esses 2 elétrons. Então, o X vai ter carga mais 2 e o Y vai ter carga menos 3. Ó, aí como é que fica? A carga do X vira o índice do Y e a carga do Y vira o índice do X. Então, o meu composto iônico vai ser X3 e Y2. Certo? Vamos fazer outra. Ao formar ligações covalentes com o hidrogênio, a eletrosfera do carbono adquire configuração eletrônica de gás nobre. Então, o carbono vai ficar com 8 elétrons na camada de hidrogênio. E lembrem que o hidrogênio fica com 1. Com isto, é de se esperar que a fórmula seja, ó, o carbono, se a gente pegar a tabela, o carbono está na família 4A. Então, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então, quantos compartilhamentos de elétrons ele pode fazer? 4. Ele pode fazer 4 ligações comuns, 4 ligações covalentes comuns, certo? Então, eu vou fazer as 4 ligações do carbono. Ele pode fazer 4 comuns e nenhuma dativa. Então, se ele faz 4 comuns e o hidrogênio só pode fazer uma, quantas eu vou precisar? Cada elétron livre do carbono vai se ligar a um hidrogênio. Então, ó, o carbono tem 4 e cada hidrogênio vai entrar com 1 no compartilhamento. O carbono ficou com 8 e cada hidrogênio ficou com 2. Então, a minha molécula vai ser CH4. Certo? Vamos ver aqui agora. Ó. As ligações químicas predominantes entre os átomos dos compostos H2S, PH3 e AgBr são, respectivamente, ó, H2S. Vamos ver aqui na tabela. O enxofre está na família 6A. Família 6A, eu tenho um ametal. Quando um ametal se ligar ao hidrogênio, a minha ligação é o quê? A minha ligação é covalente, não é isso? Então, ametal ligado a hidrogênio, ligação covalente. Aí eu venho para o pH3. Onde é que o fósforo está aqui na minha tabela? Fósforo, família 5A. Família 5A, ametal. De novo, eu tenho ametal com hidrogênio. Então, pH3, ligação covalente. E a GBr? Onde é que está a prata, o Ag? Ó, o Ag é elemento da família B. Lembram que família B é metal. E o Br, que é o bromo, está na família 7. Família 7, a metal. Então, eu tenho metal com a metal, ligação iônica. Então, eu vou ter covalente, covalente e iônica. Só olhando os elementos e identificando na tabela quem é metal e quem é metal. Simples, né? Aí, agora, uma para a gente lembrar da estrutura de Lewis. Ó. Em qual das espécies abaixo está representada corretamente a estrutura de Lewis? Lembrem que a estrutura de Lewis coloca todos os elétrons da camada de valência e faz as devidas ligações. Aqui eu tenho a ligação entre o H e Cl. Ó. O Cl tem os 7, Cl está na família 7A, então tem os 7 dele, tem um compartilhado com hidrogênio, só que aqui o hidrogênio está com 8 na camada de valência. Errado, né? O hidrogênio fica com 2. Então, a letra A, errado. Vamos ver a letra B, ó. O hidrogênio está com 2 certo, o outro hidrogênio com 2 certo. Só que o oxigênio só está com 4. Falta colocar os outros 4 elétrons do oxigênio aqui. Então, letra B, falso. Letra D. Cada hidrogênio está com 2 certo, mas o carbono está com 6. Está faltando 2 elétrons em cada carbono. Então, falso. Teria que ser uma ligação dupla aqui, né? Entre os carbonos para deixar certo. E na letra E, o nitrogênio, cada hidrogênio está com 2 certo, mas o nitrogênio só está com 6. Faltou o par de elétrons livre aqui do nitrogênio. Então, errado. Qual é a única que está certa? A letra C, ó. O flúor com 7 e o outro flúor com 7, e eles compartilhando um elétron. Então, a única letra que representa corretamente a estrutura de Lewis é a letra C. Aí, aqui, ó, a figura abaixo representa o átomo de um elemento químico, é o átomo do magnésio, de acordo com o modelo de Bohr. Lembra que a gente viu na aula passada os modelos atômicos? Então, eu tenho aqui o modelo de Bohr representando.
Eu tenho 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada e 2 elétrons na terceira camada. Aí a questão diz o seguinte: para adquirir estabilidade, um átomo do elemento representado pela figura deverá efetuar ligação química com um único átomo de outro elemento. Então, eu quero que esse átomo de magnésio se ligue a um único outro átomo. O magnésio tem 2 na camada de valência. Se ele tem 2, ele quer perder 2. Então, vai ser, a magnésio vai ter carga 2 mais. Para ele se ligar com um único outro átomo, eu preciso achar um que precise de 2 elétrons. Então, vamos ver o carbono. O carbono está na família 4A. Então, o carbono não é, né? O carbono quer fazer 4 ligações. O flúor está na família 7A. O flúor, se ele está na 7, ele só precisa de 1 para ficar estável, não é isso? Ele, se tem 7, ele só quer 1. Então, também já não serviria o flúor. O magnésio quer doar 2. O fósforo, vamos ver. O fósforo está na 5A. Se o fósforo está na 5, ele precisa ganhar 3. Então, o fósforo também não serve. Vamos ver o enxofre. O enxofre está na família 6A. Então, quantos ele quer ganhar? Quer ganhar 2. E o magnésio quer doar 2. Então, a ligação entre magnésio, um átomo de magnésio e um de enxofre. Então, a resposta certa seria o enxofre, que o magnésio quer doar 2 e o enxofre quer receber 2, certo? Vamos ver o seguinte. Indique entre os compostos a seguir aqueles em que encontramos apenas ligações covalentes. Ó, NaCl, vamos ver. O Na está na família 1A, metal. Cl, família 7A, ametal. Metal mais ametal, ligação iônica. Então, o 1 eu já sei que não é, né? O 1 é uma ligação iônica. O 2, CCl4, ó, o carbono, família 4A, ametal. Cloro, 7A, ametal. Ametal mais ametal, ligação covalente. Então, o 2, ok. O 3, enxofre, 6A, oxigênio, 6A. Família 6A, metal. Então, ametal com ametal, ligação covalente, ok também. Então, 2 e 3, eu já sei que são covalentes. A minha resposta seria aqui, a letra B. Agora, vamos olhar os outros, né? Se são ou não são. O 4, eu tenho o potássio, família 1A, Cl, cloro, família 7A. 1A metal, 7A ametal. Metal com ametal, ligação iônica. Então, o 4 já não seria. E o 5, eu tenho o sódio, que é metal, com enxofre e oxigênio. Então, enxofre com oxigênio, eu tenho a metal com a metal, ligação covalente. Então, ó, se vocês observarem aqui, quem é que tem só covalente? O 1 é iônico, então letra A já não é. 2 e 3, ok. 1 e 4. 4 não é, né? A ligação 4 é iônica, então já não serve. A letra D, 4 e 5, não serve. Aí aqui a ligação, a letra E diz 3 e 5, ó. No 3, a gente tem só ligação covalente, é a metal mais a metal. No 5, eu tenho Na2, SO4. Só que Na se liga ao S, se vocês olharem, ó, Na metal, S a metal, ligação iônica. Então, também não serve. Então, a única que só tem ligações covalentes é 2 e 3. Agora vamos ver, lembram que a gente viu uma tabela para saber quando o elemento só faz ligações covalentes, quando ele faz ligações normais e covalente dativa, né? Isso vamos observar. Ó, o cloro está na família 7A. Se ele está na família 7, ele só pode fazer uma ligação comum. Então, ele tem 6 pares de elétrons, né? 6 elétrons em pares, então ele pode fazer 3 ligações dativas e só uma ligação comum, porque ele só tem um elétron desemparelhado. Então, qual dessas opções aqui me mostra 3 ligações dativas? Dativa é a que tem a setinha, né? E uma ligação comum. A letra A. Qual das fórmulas abaixo é prevista para o composto formado por átomos de fósforo e flúor, considerando o número de elétrons da camada de valência de cada átomo? Ó, se vocês olharem na tabela, o fósforo está na família 5A. Então, o fósforo pode fazer 3 ligações comuns, certo? O flúor está na 7A. O flúor pode fazer uma ligação comum. Então, vamos procurar a opção onde o fósforo faça
3 ligações e o flúor faz só 1. Ó. Aqui o fósforo faz 3, mas o flúor faz 3. Então, letra A já vi que não é. Letra B, esse fósforo aqui já faz 1. É errado também. Aqui, ó, esse flúor faz 1, mas esse flúor faz 4. É errado. Aqui na letra E, ó, o flúor faz 3 e o fósforo faz 1. É errado. Na letra D, o fósforo faz 3, correto, e cada flúor faz 1, correto. Então, ó, a molécula seria essa, certo? Todo mundo ficaria estável, com 8 elétrons na camada de valência. Vamos ver agora a seguinte questão. Para que haja uma ligação iônica, é necessário que... Vocês lembram que a gente viu que para que a ligação seja iônica, precisa ser uma metal mais a metal, metal mais hidrogênio. Ou então, né, uma outra maneira de verificar é se a diferença de eletronegatividade for maior que 1,7. A eletronegatividade, a diferença for grande. Então, vamos olhar qual dos itens atende a esse critério. O potencial de ionização dos átomos tenha valores próximos. Não, a gente não falou disso, né? A eletronegatividade tenha valores próximos. Não, a eletronegatividade é de valores próximos, ligação é covalente. A eletronegatividade dos átomos participantes tenha valores bastante diferentes. Correto. Os elétrons de ligação sejam de orbitais S. Também não. A afinidade eletrônica nula. Não. Então, para a ligação ser iônica, a eletronegatividade tem que ter valores diferentes. Correto. Vamos ver agora essa questão. Átomos do elemento X, de número atômico 20, e do elemento Y, de número atômico 8, unem-se por ligações iônicas, originando o composto de fórmula. Então, vamos fazer a distribuição, né, desses elementos. Ó, o X tem a distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. A camada de valência do X, camada 4, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então, se ele tem 2, ele quer perder 2. A carga dele é X mais 2. O Y, 1s2, 2s2, 2p4. A camada de valência dele é a camada 2. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? Ó, 6, né? Isso somando os 4 do orbital P com 2 do orbital S. 6. Se ele tem 6, ele quer ganhar 2. Então, a carga do Y é 2 menos. Lembrem que o índice do X, a carga do X vira índice do Y e a carga do Y vira índice do X. Então, eu tenho X2, Y2 ou simplesmente XY. Letra A. Mais uma questão. Os compostos iônicos, como o cloreto de sódio, apresentam as propriedades. Lembram que a gente viu? Os compostos iônicos são sólidos, têm alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição e quando fundidos ou em meio aquoso, são bons condutores de eletricidade. Então, vamos procurar o item que descreve essas características. Na letra A, líquido nas condições ambientais? Não. Bons condutores de eletricidade, baixo ponto de fusão? Não. Letra B, líquidos ou gasosos? Não. Mal condutores? Não. Baixo ponto de fusão? Não. Letra B, toda errada. Letra C, sólidos, maus condutores? Não. Baixo ponto de fusão? Não. Letra D, sólidos, bons condutores de eletricidade no estado sólido? Não, eles são bons condutores, fundidos ou em meio aquoso e alto ponto de fusão. Letra E, sólidos, ok. Bons condutores de eletricidade em solução aquosa, ok. E elevado ponto de fusão, ok. Então, a única alternativa correta é a letra E. Então, para a nossa aula de hoje, eu queria que vocês entendessem as ligações químicas, como é que elas acontecem, o que são ligações iônicas, ligações covalentes, ligações metálicas, as forças intermoleculares, certo? Então, conhecendo esses conceitos, vai ficar mais fácil de vocês conseguirem resolver as questões de ligações químicas e na próxima aula a gente continua com outro assunto, certo? Por hoje era isso.